Gente, isso é muito importante. Jesus foi a João Batista para ser batizado, lembra? Mateus capítulo 3. João Batista tomou um susto. Como? Eu batizar o Senhor? Ungido o Messias, o Salvador? É o Senhor que tem que me batizar. Ele falou, não. É importante que se cumpra toda a justiça. Ponto. Então Jesus foi batizado por João Batista. E o que acontece? No batismo do Senhor, há uma visitação celestial. Uma pomba. O Espírito Santo, na forma de uma pomba, desce. E uma voz do céu, a voz do Pai diz: esse é o meu filho amado. Está entendendo? A Trindade presente e o Pai firmando a identidade do Filho. Esse é o meu filho amado, esse é o meu garoto. Então, quando Deus firma a nossa identidade, tudo é diferente. Em seguida, Jesus é conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, tentado. E aí vem a voz do cão, a voz do diabo. Se tu és o Filho de Deus, então faz isso, faz aquilo outro. Sim, percebeu que Jesus já sabia quem ele era, porque ele havia ouvido: este é o meu filho amado. E o diabo vem perguntando: se tu és. Olha só, isso é muito importante. Quando o diabo vir tentar você, mexer com você, com a sua identidade, volte para aquilo que Deus já disse que você é filho amado. E aí não deixe o diabo curtir uma na sua cara, não deixe levar você para um lugar onde você só vai ser infeliz. Amém? Isso não é o sermão, é só por causa dessa frase. Nós cantamos verdades, irmãos, nós não cantamos composições, nós cantamos a palavra de Deus, princípios eternos que estão na Bíblia, são trazidos para cá e eles nos alimentam. Vidas já foram salvas, transformadas por uma frase de um hino, não é verdade? Por isso é maravilhoso estar aqui nesse ambiente, nessa casa do pão. Sabia que aqui é uma padaria, casa do pão? Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Quero agradecer você que estava aqui cantando, tocando, você que está na produção, você que está na introdução, na recepção, você que está intercedendo, você que está no Ministério Infantil, você que está servindo na administração. Tem gente por todo canto trabalhando e a gente nem percebe, é ou não é? Então vamos dar uma salva de palmas para aqueles que Deus usou e está trabalhando na igreja. Glórias a Deus. Quem de vocês estava aqui no culto da virada dia 31 de dezembro? Levante a mão. Dá uma olhadinha para o lado, ó. São muitas pessoas. Quem não estava? Levante a mão. E aí? Isso é só para você ver como a gente precisa pregar, trazer uma palavra de Deus, e às vezes nós temos que repetir. Uma moça me perguntou: pastor, eu ouvi o senhor agora, se eu ouvir em outro culto, não vou ouvir o senhor de novo? Eu expliquei: se você firmar-se num culto só, num horário só, você não vai ouvir sermões repetidos. Mas se você vier hoje no culto das 10 ou das 8, e domingo que vem você vir nos cultos da noite, pode ser que você ouça, então, né, aquela mesma palavra numa outra oportunidade. Isso é porque nós somos uma igreja bem fracionada, temos muitas pessoas que não estão aqui sempre. Então você acabou de ver agora que a absoluta maior parte de vocês não estava aqui. É no dia 31, no culto da virada, que nós trazemos aquilo que nós entendemos da parte de Deus. Isso vem trabalhando o semestre passado inteiro, buscando a palavra de Deus, sobre a direção para o ano seguinte, para o ano 2020. Então, qual é o nosso tema, qual é o nosso foco nesse ano 2020 em todas as atividades da igreja? O grupo de integração da família, o GRIFAC, a escola da família, a escola do discípulo, os pequenos grupos, os sermões, as reuniões de oração, tudo isso gira em torno do foco. A gente aplica esta palavra. Aliás, estou vendo uma família linda aqui. Quero pedir para os pastores Renato e Fernanda ficarem em pé. Eles já congregaram conosco aqui muitos anos, cresceram. Uma salva de palmas aí, ó. Estão lá em Humaitá, longe, né? Está terminando as férias? Quase. Domingo que vem já tem que estar lá. Então você leva um abraço. Deixa eu entregar o abraço. Abraço não é verbal, é tátil. Vem cá, dá um abraço.
Amém. Deixa eu apertar esse abraço aqui, coisa boa. Vem cá, Fernandinha. Fernanda pegou um sol, né, Fernanda? Deus abençoe. Isso é para você levar para os líderes lá da igreja, tá bom? De vez em quando alguém fala assim, pastor fulano de tal mandou um abraço. Eu falei, que legal. E aí? Ele fala assim, não, o fulano de tal lugar mandou um abraço. Eu falei, não entendi. E aí? Não, ele é assim. Eu falei, não, o abraço que ele mandou, eu quero um abraço. Dá um abraço. O abraço, você tem que trazer o abraço, não entrega. O abraço é tátil, por isso que eu fui dar um abraço tátil ali. Então esse é o foco, meus irmãos. E por isso, nessa manhã, nós vamos fazer uma das partes no culto da virada. Então eu preguei de um modo genérico, geral, sobre o livro de Ruth. Eu quero que você tenha como disciplina ler o livro de Ruth, lá no Antigo Testamento. São 4 capítulos, leia, releia, em várias versões diferentes, para você se encharcar daquela história maravilhosa e aprender. Então foi assim um sobrevoo. Agora eu vou ponto por ponto. São 4 decisões, então hoje é o dia que nós vamos trabalhar a primeira decisão. Veja bem, aqui na tela eu quero explicitar para você a minha oração. Olha, está assinado, Gilson Breder, eu estou aqui, sob a misericórdia de Deus. Então não é uma coisa só com a força que eu tenho, sob a misericórdia de Deus, para declarar que esse ano, 2020, eu quero ver a minha família sob nova direção. E assinei. Se você concorda que isso é importante para você, eu quero que você leia bem forte, e que no final você diga o seu nome completinho. Vamos ficar em pé e vamos fazer esse exercício. Se você concorda, se você tem essa mesma oração, então você vai ler bem forte, como um batistaço mesmo, participativo, cooperativo, e no final diga o seu nome completo. Eu não vou entender, mas o Pai vai ouvir o seu nome completo. Vamos lá, 1, 2, 3. Estou aqui, sob a misericórdia de Deus, para declarar que em 2020 quero ver a minha família sob nova direção. Gilson Breder. Aê, aplauda o Senhor. Pode assentar-se. Sob nova direção, o que quer dizer? Você já viu alguns estabelecimentos que põem uma placa, sob nova direção, significa, sob nova administração. Aí você fala, então vai melhorar, e às vezes piora, não é? Tem uma pizzaria, nova direção, legal, a pizza agora vai ser melhor, e às vezes piora. Mas para nós, nova direção é outra coisa, é sob a direção de Deus. Nova direção, a direção de Deus. Por isso, diante de Deus, em direção a Deus, com o poder de Deus, eu vou buscar para a minha família coisas novas. Uma nova rota, com novos caminhos. Uma nova fase, com novos momentos. Uma nova postura, com novos princípios. E uma nova disposição para ser bênção para as nações, levar a minha família a ser bênção para as nações. Rota, fala de caminho. Como que eu faço para ir para São Paulo? Vamos ver se nós temos um bom senso geográfico. Se alguém quer ir para São Paulo, para onde você manda ele ir? Alguém mandou para lá, não? Rota, direção. Às vezes nós levamos a nossa vida numa direção, e a gente tem que mudar, tem que dar meia volta. Se eu estou indo para o erro, a nova rota é o sentido contrário. Vamos embora, vamos inverter. Nova fase, novo momento. O Yuri acabou de ter com a Carol uma nenezinha, a Ana, nossa nova netinha, fez 2 meses essa semana. É um novo momento, uma nova fase, um novo ciclo. Então, tem pessoas, isso pode dizer respeito a você e a mim, que vive fases longas de problemas, e desiste, fala assim, não tem jeito, pau que nasce torto, morre torto, senão não vai mudar nunca. Queria te dizer em nome de Jesus, olha para mim, que a cruz em que foi crucificado o Senhor era de pau, era madeira, e aquela cruz quer dizer que pau que nasce torto não precisa morrer torto. Lá na cruz tem mudança, diga glória a Deus. Então quando nós colocamos Jesus, tudo pode mudar. Então nova fase, esquece o passado e começa de novo. Nova postura, postura é comportamento. Alguém já disse, ele te traiu? Dá o troco. Isso é uma conduta, é um comportamento, é uma postura. Não. Eu não vou ouvir posturas que as pessoas colocam na minha mente e coração, com as razões que o mundo dá, não. A minha postura vai ser uma postura de um homem, de uma mulher, de um pai ou de uma mãe, de um filho, de um irmão, como
age um filho da bondade, da misericórdia de Deus, alguém que é da família de Deus. Eu vou agir como homem ou mulher de Deus. Outra postura, muda o jeito. Ah, pastor, você está falando isso, você não conhece meu marido, não conhece minha mulher. Eu sei, nem você me conhece. Eu pareço uma boa praça, às vezes a vacina não acha exatamente isso aí. Mas uma nova postura, um jeito de agir. No Summit nós aprendemos o seguinte: você quer mudar o mundo? Comece por você, muda você. Você quer mudar a família? Comece para você. Você quer que a tua família mude? Você ora, Senhor, muda a minha mulher, Senhor, muda o meu marido. É você que tem que mudar. Quando Deus muda você, Deus está tendo um parceiro para mudar a sua mulher, seu marido, pronto. Quando uma mãe vê um filho começar a se comportar diferente, ela fala, puxa vida, eu vou investir mais nesse menino. É assim. Então, nós somos agentes de transformação. Uma nova disposição é um novo gás. Olha, em nome de Jesus, vou começar de novo. Por quê? Não deu certo até aqui, mas eu vou começar de novo. Eu tenho gás, eu tenho pegada, eu vou para cima, em nome de Jesus. Sabe por quê? Eu não vou ter resultados novos com a postura velha. Vou começar de novo e Deus vai me dar força. Amém, meu povo? Então, sob nova direção é isso. É diante de Deus ter nova rota, fase, posição, postura e disposição. Agora, o que é que eu faço para mudar essa situação e colocar minha família sob o comando de Deus? Antes de tudo, entender que o comando é de Deus. É eu me colocar numa outra posição. Sair, lembra que no carro você está dirigindo. Aí você fala, ó, não está dando certo. Vou passar a direção. Às vezes eu estou numa viagem e eu falo assim, ó, acho que o sono está batendo. O que é melhor eu fazer? Alguém assenta aqui e leva, porque senão vai dar mal, vai dar ruim, vai dar problema. Então, se eu estou tentando, eu dirigir minha casa, minha família, e não está dando legal, fala, Senhor, faz essa oração, Senhor, em nome de Jesus, vou sentar aqui no banco do carona, e o Senhor assume a direção. É isso. Essas coisas que a gente precisa fazer para colocar a vida sob nova direção. Aqui, 4 decisões baseadas no livro de Ruth para a gente tomar. Primeira, reconhecer que eu errei e abandonei a Deus. Tem que partir daí, reconhecimento. Segundo, voltar imediatamente para Deus. Não é amanhã, é agora. Desenvolver uma cultura de honra e de bênção. Uma cultura é feita de repetidos hábitos, e os hábitos se formam por repetição. E consagrar a minha filha para abençoar, a minha família para abençoar as nações. É isso que nós vamos ver. Hoje vamos ser só a primeira decisão. Reconhecer que errei e abandonei a Deus. De onde nós vamos tirar isso? Pastor Gilson vai inventar algumas coisas? Não. Por isso que eu falei, leia o livro de Ruth, lá no Antigo Testamento, para que assim você saiba que tudo que nós falarmos virá da palavra de Deus. Servido? O livro de Ruth retrata uma linda história da providência divina. O que é providência divina? É você estar mal e Deus entrar com providência, com solução. Os problemas são humanos, mas as soluções são divinas. Amém? Guardou? Os problemas são humanos, mas as soluções são divinas. No livro de Ruth, você vai ver que Deus entra com providência para cuidar de uma família, de uma nação e do mundo todo. Está com a Bíblia aí? Abre em Mateus capítulo 1, versículo 5. O que está escrito aí? Mateus 1, 5. Não importa a versão, mas esse texto está falando de quê? Está falando da genealogia de Jesus, os ancestrais do Senhor Jesus. Vai falar de um cara chamado Salmão, não é um peixe. Salmão é um cara que casou com quem? Com Raabe. Lembra quem é Raabe? A ex-prostituta cananeia, lá de Jericó. Você se lembra que ela se converteu ao Senhor? Ela reconheceu que Deus era Deus e mudou de vida? Pois é, Deus deu um maridão chamado Salmão. Ele não era um cabeça de bagre. Ele era o Salmão. Eles tiveram
um filho, e o filho desse cara é Boaz. Então, essa história mostra como que Deus interveio na história de Raabe, na história de Salmão, gerando Boaz, que transformou a história de Ruth, gerando Obed. Obed foi avô de Davi, e Davi é ancestral de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Está vendo? Você não tem noção. Quando Deus mexe numa vida, Ele pode estar mexendo no universo. Presta atenção. Quando Jesus mexe numa vida, quando Deus entra numa vida, Ele pode estar movendo uma família, uma cidade, uma nação ou um mundo. Por isso que você deve pensar grande para a sua família. Não pense só que você vai ter um filho, vai ter dar uma boa educação, o quanto possível melhorar, porque ele vai ter que trabalhar, ou concursado, ou profissional autônomo, ou um empresário, e depois ele vai ter que ter um bom casamento, prepara para os filhos, e assim, uma geração após outra geração, vive mais ou menos bem, ou o melhor bem possível, e não. Vamos lembrar que nós temos que transformar o mundo em nome de Jesus, amém? Já pensou no prazer, na alegria da mãe do cara que criou a penicilina? De gente que está descobrindo a cura para o câncer, para o AIDS. Olha só, não é só campo religioso não, gente, é a vida toda. Deus usa pessoas e muda famílias, cidades, nações, e as nações todas são abençoadas através de uma pessoa. Ouvi uma história, tinha uma cidade bem pequena, e fechada para o evangelho, e um dia falaram, está vindo um quebra-santo aí, era o nome dos crentes daquela época, ele vem aí falar da religião dos crentes, dos Bíblia. Um cara falou, negativo, aqui não, faz tocar e apaga esse cara, mata esse cara, aqui não. Dia marcado, ficaram em tocar, esperando o cara entrar, uma cidade pequena, estão lá esperando, espera, chega uma notícia, o cara já está lá, passou aqui, aí o líder falou assim, então é de Deus, ninguém põe a mão. Olha só que coisa legal, ninguém põe a mão. Pois é esse cara que recebe esse pregador na sua casa, na cozinha. E criança naquela época não ficava com os adultos, então as crianças fora. Eu não sei o nome desse pregador, mas um dia eu vou conhecê-lo. E ele pregou o evangelho naquela cozinha. Aquele homem aceitou o Senhor Jesus. E atrás da porta, na cozinha, a porta da cozinha pela fresta, tinha uma garotinha de 9 anos, que ali, impedida de estar com os adultos, ouviu, entendeu a mensagem e falou assim, eu também quero entregar minha vida para Jesus. É a minha avó, o meu bisavô, um tremendo investidor em missões, ele é citado em livros. A minha família eu estou aqui hoje. O Yuri é pastor, e daqui uns dias, creiam, uma das minhas netas vão falar assim, Deus me chamou para missões. As gerações são transformadas, e o mundo é abençoado, quando Deus intervém numa família. É por isso que pensar em que a minha família precisa estar sob nova direção é importante. É uma ação de Deus numa família, nação e no mundo todo. Com base no livro de Ruth, nós vamos aprender a tomar essas decisões. Mas deixa eu situar para você o livro de Ruth. Ruth, então, vai entrar numa família de Elimeleque, que vive durante o tempo dos juízes, chamado do judicato. Quando o povo hebreu sai do Egito, tem aqueles 40 anos no deserto, mas depois, enfim, atravessa o rio Jordão, através da liderança de Josué, toma posse da terra prometida. Até aí todo mundo acompanhou? Lembra disso? Acontece que passados alguns anos, quem morre? Josué, Calebe e aquela geração. Então, olha só, em Juízes 2:10, surgiu uma geração que não conhecia o Senhor. E isso faz toda a diferença. Eles sabiam a respeito do Senhor, porque os judeus são muito propositivos, são muito intencionais na educação verbal, oral. Os meninos, isso acontece entre os muçulmanos também, decoram porções inteiras da Bíblia.
Então não é que eles não conheciam sobre Deus, eles perderam o contato com Deus, a comunhão com Deus. E o que acontece? A partir daí, cada um fazia o que lhe parecia bem. O texto lá em 17:6 de Juízes, diz o seguinte: como não havia rei em Israel, por quê? Não tem rei ainda, era uma teocracia, Deus governando o povo. Mas aquele povo que já não conhece o Senhor, não teme o Senhor, não obedece o Senhor, então cada um faz o que dá na telha, o que é melhor para ele. E em 2:19 o texto diz: cada geração era pior do que a anterior. O que acontecia é que eles viviam a síndrome da montanha russa, estavam bem com Deus, aí eles iam declinando, caíam, pecando, começavam a adorar ídolos e a se prostituir, tanto mental e espiritualmente, como fisicamente. Um exemplo está em que as moabitas se prostituíam com os filhos de Israel, e num só dia veio o juízo de Deus e matou 24 mil deles. Prostituição em cultos, não é zona de meretrício, é culto a deuses estranhos, Deus Cume, Deus Camus, Moloque. Então havia prostituição cultica, eles entendiam que isso era um tipo de adoração, e o povo então ia caindo e pecando, e aí chegava uma hora que a paciência de Deus se esgotava, assim, vou trazer peso, vou trazer juízo. E Deus então permitia que eles fossem invadidos pelos midianitas, por exemplo. Quando a ceifa, quando as colheitas estavam prontinhas, todo o trabalho foi feito de sol a sol, todo cuidado com o solo, todo cuidado com o plantio, orando para o céu, pedindo chuva a Deus. Quando está tudo prontinho, os midianitas falavam assim: é hora de invadir, tomar tudo que eles têm. E iam lá, acabavam com tudo. Juízo de Deus, por causa da desobediência. Aí eles caíam em si e diziam: Deus, o Senhor está esquecendo sua aliança conosco. E Deus fala assim: não, vocês é que estão esquecendo a aliança comigo. Então eu vou trazer juízo, porque quem ama corrige. Então eles entravam numa correção, e aí eles caíam em si dizendo: perdão, tem misericórdia, sabemos que o Senhor é um Deus amoroso, tem misericórdia. Aí o coração de Deus se movia e dizia: eu sou apaixonado por vocês, eu não devia, mas eu vou mudar minha sentença, e vou perdoar vocês. E levantava um juiz, e aquele juiz então trazia novamente o vigor da fé, o pessoal abandonava aquela vida fútil e vazia, e voltava a ficar de bem com Deus, amém. Isso ia um tempo, até a morte desse juiz, aí o povo despencava outra vez, 320 anos assim. É nesse contexto que uma família, a família de Elimeleque, na qual vai entrar Ruth, vive. Isso é só para situar você no tempo e no espaço. Se eu tivesse fotografia, se tivesse no YouTube, eu traria para você a fotografia dessa turma, mas não tem. E eu queria mostrar um retrato de família para vocês, então vou fazê-lo de um modo diferente, através de nomes e significados. Olha só o retrato de família: tem um marido, uma esposa e tem 2 filhos. Ele é Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Ela é Noemi, que significa graciosa, uma graça que vem da parte de Deus, por isso eu sou feliz. Me chamem de feliz, diga feliz. É isso aí, eu sou feliz, Deus é muito legal comigo. O primeiro filho, Malom, frágil, ele se casa com Orfa. E Quilion, doente, que se casou com Ruth, os 2 acabam morrendo. Entra na família as 2 mulheres, Orfa, não órfã, Orfa, que significa nuca, a parte de trás do pescoço, que você percebe quando alguém dá as costas. Imagina você está conversando com uma pessoa, está ali olhando na face, tal, de repente a pessoa vira e sai. Você fala: uai, como assim? Então é aquela pessoa que dá as costas e vai embora, Orfa. E tem Ruth, que significa amiga fiel. Esse é legal, fala a verdade. Quem aqui tem uma amiga fiel? Levante a mão. Algumas irmãs não levantaram. Isso é sintomático. Talvez esteja dizendo: pastor, eu já tive amiga, mas era amiga da onça, até levou meu marido. Mas pela fé, quem aqui quer ser uma amiga fiel? Levante a mão. Aê, amiga fiel, Ruth. Boaz é a criança, aliás, Boaz é o filho de Raabe com Salmão, e o significado é pela força e guerreiro valente. Olha só, Renato, guerreiro valente.
Quem ministra cursos na Universidade da Família, na Escola da Família, sabe que a gente trata do valente. Que o diabo, ele procura entrar na nossa casa, e nós como homens precisamos ser o valente da casa. Sim ou não? Opa, aqui não. Em nome de Jesus, aqui tem um sacerdote dessa casa, eu sou o valente. É essa a linguagem. Então, esse nome significa guerreiro valente. Ele é um nobre sem ter nascido em berço de nobreza. É a postura dele, é o caráter dele, é o jeito dele ver e levar a vida. Boaz. Quantos Boaz nós temos aqui? Levante a mão. Mulher, irmã, seu marido é um Boaz? Levanta a mão. Manda ele ficar em pé, manda o Boaz ficar em pé. Fale, Boaz, levanta. Fala para ele, Boaz, levanta. Olha, uma salva de palmas para esses Boaz que nós temos aqui. Fica em pé, fica em pé, fica em pé. Todo Boaz fica em pé. Posição de Boaz é a posição de quem fica em pé e enfrenta problema, luta, tempestade e raio. Mas tem uma segurança. Eu sou muito fraco. Por isso esse valente depende da graça de Deus. Quanto mais humilde esse Boaz, mais forte ele será. Guerreiro valente. Pode sentar, Boaz, em nome de Jesus. Passa a chamar os nomes dessa igreja de Boaz. Ô, Boaz! E um dia o cara fala assim, mas como assim? Tudo irmão? Boaz, 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 Boaz. É isso aí. É nome com significado. E do casamento de Boaz com Ruth nasce Obed, que significa servo. É ele que vai ser avô de Davi, que vai ser ancestral de Jesus. Fala a verdade. Quando que você viu uma pessoa transformar a sua casa, transformar a sua nação e o mundo todo? No livro de Ruth você vai ver pessoas sendo usadas por Deus para transformar as nações. É por isso que eu quero que você creia em nome de Jesus, que a sua família vai abençoar as gerações e as nações. E não é só sendo pastor e missionário, não. Em todos os segmentos da sociedade, porque nós precisamos de político Boaz, precisamos de médico Boaz, precisamos de psicólogo Boaz, precisamos de advogado Boaz, professor Boaz, precisamos de profissional autônomo Boaz, de empresário Boaz, de bancário e banqueiro Boaz, precisamos de agricultor Boaz, precisamos de legislador, precisamos de muitos Boaz. Quem vai comigo sempre interceder pelo Brasil, para que ele levante muitos Boaz? Levante a mão. Irmãos, eu oro todo dia pelo Brasil e pela prosperidade do Brasil, e falo, Deus, passa esse país a limpo e dá-nos muitos Boaz. Agora, vamos ler Ruth, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Você não precisa abrir, vou estar aqui no texto. Mas quando você ler, leia já pensando nisso. Há um ensino aí. Em tempo de crise, em tempo de escassez, de fome, em tempo de problema, em tempo de aperto, de pressão, cuidado com decisões erradas, entendeu? Então, quando a chapa esquentar, quando a cobra fumar, quando o pau quebrar, quando o tempo for de dificuldade, cuidado. As decisões aí podem ser terríveis. Esse é o ensino. Então vamos ler e você vai perceber. Preste atenção no texto, no que acontece. Olha lá. Em tempo de escassez e fome, cuidado com decisões erradas. Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. Por quanto tempo? Por algum tempo. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. E chegaram a Moabe e lá ficaram. Tem Belém e tem Moabe. Ok. Lá em Moabe morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com os 2 filhos. Se morreu meu marido, que é o provedor da casa, mas eu tenho 2 filhos, vão crescer, vão manter-me juntamente com a família deles. Mas acontece que morrem os 2 filhos, então ela não está com mais ninguém, está sozinha, uma viúva, situação precária. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth, depois de terem morado lá em Moabe por quase 10 anos. Quase quanto?
Uma década faz muita diferença. Morreram lá também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, aí sim, sem os seus 2 filhos e sem o seu marido. A chapa estava quente lá em Belém, escassez e fome. E Elimeleque falou assim: olha, eu vou sair por um tempo e vou para Moabe. É importante explicar 2 lugares, 2 realidades. Olha para mim, presta atenção, especialmente os teólogos. Uma linha de interpretação bíblica chama-se alegórica, onde cada elemento tem um significado. Às vezes pode-se fazer alegoria de um texto, às vezes é um problema. Por exemplo, na história da teologia tem um camarada que, fazendo alegoria, a interpretação alegórica da parábola do bom samaritano, chegou à coincidência ou à experiência de dizer que o burrinho era o Espírito Santo. Ele foi dizendo: olha, o cara que estava lá era o cara que estava lá na taberna, né, na hospedaria era outro, tá, o burrinho era o Espírito Santo. Então, a gente tem que tomar cuidado com a alegoria. A gente tem que tomar cuidado. Mas eu quero fazer uso de uma liberdade que vocês vão me dar, para eu só fazer você entender que Belém, a casa do pão, tem um padeiro que é Deus, tem um pão que é Jesus, e tem um forno que é esquentado pelo Espírito Santo. Por que eu estou dizendo isso aí? Isso não é uma teologia, é uma aplicação que Gilson Breder está fazendo. Por quê? Porque Belém é o lugar onde Deus estabeleceu aquele povo. Lá eles tinham comunhão com Deus, eles tinham uma busca a Deus, eles tinham um culto a Deus, eles tinham a palavra de Deus, eles tinham o profeta, eles tinham o juiz, todos vindo da parte de Deus. Está entendendo? Então é uma ambiência do divino, é uma ambiência da comunhão com o Senhor. Como eu posso aplicar isso aqui na igreja? É uma aplicação. Fala a verdade, aqui não é casa de oração? Sim. Aqui também não é casa de pão? Aqui a gente não fala do pão da vida, que é Jesus? Então é uma liberdade, mas só para contextualizar você. Ou seja, nesse ambiente, na sua casa, onde você serve a Deus, é Belém. Lá no seu pequeno grupo, que vocês buscam a Deus, compartilham os seus problemas, lá é Belém. Quando você ora na sua casa, é Belém. Quando você está aqui na igreja, em comunhão com os irmãos, Belém. Um ambiente de Belém, princípios de Belém, uma moralidade de Belém. Entendeu? É isso aí. Agora, quando você sai de Belém, você vai para Moabe. Moabe tem uma história. O significado está ali, ó. Filho do seu pai. Um camarada chamado Ló, era justo, mas nem tanto. Ele teve uma oportunidade de tomar uma decisão e tomou a seguinte decisão: olha, eu tenho que ir para um lugar. Não está dando certo a minha turma com a turma do meu tio, Abraão. Então eu vou escolher Sodoma e Gomorra, vou para lá. Sodoma e Gomorra eram cidades de tremendo pecado, tanto que foram destruídas pelo juízo de Deus. Mas o Ló, justo, mas nem tanto, quis ir para lá. E o Abraão tomou outro caminho. Olha só. A ira de Deus engrossou sobre Sodoma e Gomorra. E o Abraão começou a interceder para livrar o sobrinho. Senhor, lá tem o meu sobrinho, lá tem o meu sobrinho. Senhor, dá uma oportunidade. A história termina em que eles têm de sair praticamente arrancados de Sodoma e Gomorra. Isso está lá no livro de Gênesis. E a mulher de Ló, ela fica com muita vontade de ficar lá. Olha para trás, é feita uma estátua de sal. Saem de lá na marra, as forças e as pressas, quem? O Ló e as 2 filhas. Eles se encavernaram, entraram numa caverna, porque fogo, enxofre, aquela destruição de Sodoma. Imagina, vimos pela televisão agora, vulcões em várias partes do mundo, não é? Ninguém sabe onde vai terminar aquele negócio. Todo mundo fica apavorado. Então, quando está caindo fogo do céu, eles não sabem o que vai acontecer. Entraram numa caverna, ficaram lá. Quando a coisa esfriou, voltou à normalidade, as 2 mulheres, as 2 filhas de Ló, falaram o seguinte: olha, como nós vamos fazer agora? Porque é importante que a nossa família continue. Nosso pai precisa de herdeiros. E só tem nós 2, nós não temos marido. E a mamãe morreu, como é que vai ter filho para levar o nome da nossa família à frente? É muito importante fazer isso, elas disseram. Aí a mais velha falou assim: vamos fazer o seguinte, nós vamos dar um porre no papai, nós vamos dar bebida forte para ele, e aí eu me deito com ele hoje, e tenho uma relação íntima com ele, engravido dele, e amanhã faz você. E isso aconteceu. Nasceram
os líderes de duas grandes nações que se tornaram inimigas de Israel. Olha só, quando você faz essas coisas fora do propósito de Deus, que fria, como não é só você, é você, sua família, sua cidade, sua nação e o mundo. Estamos em pé de guerra desde então por causa disso aí. Nasceu Moabe. É nesse lugar de Moabe, com essa cultura permissiva, que o Elimeleque decidiu passar 10 anos. Quer dizer, se eu estou aqui na casa do pão, onde Deus é o provedor, por que eu vou decidir ir para um lugar que é melhor? Não, é porque aqui a coisa está feia. Não tem grana, escassez. Então daí nós podemos tirar alguns princípios, que eu vou primeiro lembrar a você, que nós temos 4 decisões para tomar: reconhecer que errei e abandonei a Deus, voltar imediatamente para Deus, desenvolver uma cultura de honra e de bênção e consagrar a minha família para abençoar as nações. Então a primeira decisão é reconhecer que eu errei e abandonei a Deus. Olha só, pegando os fatos, olha a lupa aí do lado direito, vamos colocar a lupa no texto. Faltou o pão na casa do pão, faltou porque era um juízo de Deus, errou e Deus está corrigindo. Elimeleque decidiu sair da casa do pão, onde o padeiro é Deus. Ele pensou: olha, a coisa está difícil aqui, só alguns anos, eu sei que é um lugar ruim, que eles adoram ídolos, eu sei que o comportamento é muito estranho, diferente, eu sei que há um certo risco eu meter meus filhos lá, e ter família lá, mas 10 anos não vai fazer tanta diferença. Então, sem uma palavra de Deus, ele foi para Moabe. Aí é que está. Você tem Belém, a casa do pão e da provisão de Deus, e tem Moabe, onde as coisas vão muito longe de Deus. Se Deus fala: olha, saia da minha provisão e vá para lá, você deve obedecer. Por exemplo, Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão, desce para a terra do Egito que vai haver fome. Então teve uma palavra, teve uma direção de Deus, ele foi. Projeto de Deus. Deus chegou também para para Jacó e falou: olha, vai haver fome na terra, desce para o Egito. Quando você tem uma palavra de Deus para ir a qualquer lugar, mas é uma palavra de Deus, está tudo bem. O problema é quando você não tem uma direção divina e você tira suas próprias conclusões, tentando o melhor. Ele pensou no melhor, mas ele não tinha uma direção, não tinha um líder, então fez o que era pior. Ele buscou o melhor fora da casa do pão e encontrou o pior. Antes, um casal e 2 filhos, são 3 famílias. No final da história, são 3 viúvas. Antes, 3 sonhos. Por quê? Cada família tem um sonho. Nós tivemos um irmão nosso que casou-se ontem. Ou anteontem, ontem, né? Anteontem. Em todo casamento, as pessoas estão torcendo e dizendo: olha, que os seus sonhos se realizem. Porque cada novo lar é um sonho de prosperidade, de bênção. Eles pensaram então em 3 sonhos e deram com 3 sepulturas. Em 10 anos houve decadência e uma falência total. Agora, já indo para o fim, como que a gente aplica isso? Primeiro vamos entender que nem todas as lutas da vida são resultado de pecado. Você está numa luta grande, o pau está comendo, está difícil. Nem sempre é porque você errou. Por quê? Porque as situações da vida também nos atingem. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. E Jesus falou: no mundo tereis aflições. José não errou, mas sofreu. Foi vendido pelos irmãos, se tornou-se escravo, foi para a cadeia. Mas lá no final ele fala assim: nada disso foram vocês, meus irmãos, que me impuseram. É que Deus tinha um plano e agora eu estou enxergando melhor. Jó, um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. E Deus permitiu que ele sofresse, mas ele não tinha pecado. Então, primeira coisa é o seguinte: não deixe que esse sentimento de acusação venha: estou sofrendo porque errei, o que eu fiz de errado? Nem sempre. Tem gente acertando, mas sofrendo. Então tem que ter discernimento. Agora, pode ser que eu tenha errado mesmo. E aí o pau está comendo, o juiz está vindo. Então é importante saber o que a gente faz. Você não pode sair de Belém, a casa do bom e da provisão, sem uma palavra de Deus. Semana passada, para ser bem preciso, um homem se encontrou comigo e falou assim: pastor, o senhor nem vai lembrar,
Mas há 27 anos atrás, falei, não vou mesmo. Eu me converti na Primeira Batista. E eu estava falando numa outra igreja. E o meu casamento estava mal. Eu tinha casado, o negócio estava mal. E eu decidi largar a minha mulher. Só que eu falei, eu vou conversar com o pastor primeiro. Aqui não existia esse templo. Ali havia um escritóriozinho, ali era o gabinete pastoral. Tinha um montão de gente, ele disse, tinha um montão de gente. Ele falou assim, eu não sei porquê, mas acho que o pastor percebeu que eu era um novo convertido. E isso aí eu lembro mesmo. Falou assim, vem cá, vem rapidinho você aqui. Passei-o na frente dos outros e falei, e aí, irmão? Ele falou assim, ó, pastor, um negocinho, minha mulher é assim, a coisa está assim, e eu tô largando ela. Aí ele falou assim, aí o senhor me perguntou, me mostra na Bíblia onde está, para você largar sua mulher aí. Falei, que na Bíblia não está dizendo, então me mostra, se você está saindo de casa, então me mostra aí onde Deus mandou você sair de casa e abandonar sua mulher. Me mostra. Ele que me contou isso, eu não lembro, domingo passado. E aí, ele falou, recebi, porque é palavra de Deus, voltei para casa, estou no casamento até hoje, já tive filho, e agora tenho um neto, diga glória a Deus. Ele falou, sabe pastor, aqueles problemas continuaram, a nossa vida não é fácil, mas eu sei que eu fiz a coisa certa, porque a Bíblia diz o que eu tenho que fazer. É isso, irmão. Você pode aplaudir o Senhor por essa postura? Isso é lindo. Isso é lindo. Porque é uma história verídica de alguém, no tempo da crise, da escassez, da fome, não teve uma palavra de Deus, então não saiu da casa do pão. Ouça bem isso, meu irmão, minha irmã. Você está em Belém, na casa do pão, do provedor, debaixo da provisão de Deus, debaixo da palavra de Deus, da aprovação de Deus, ou você está em Moabe? Escolher outros caminhos. Há pessoas que de vez em quando se afastam da igreja. Não dá não, eu saí da igreja, estou procurando outra igreja. Ou às vezes só saí da igreja, não quero mais nada com a igreja. Por quê? Não, aconteceu isso, lá, fizeram uns negócios comigo. Tá legal. Alguém te magoou? Assim? Ressentiu o seu coração? Sim. Aí você saiu. Legal, tá bom. Deixa eu fazer algumas perguntas. Na sua família, lá em casa, alguém já magoou você? Já, sim. Então, você vai sair de casa também? E lá no seu emprego? Tudo mil maravilhas, nunca tem BO, nunca tem problema? Não tem. Então você já pediu as contas também? E lá na faculdade, ou na escola, ou no grupo de futebol? Quando acontece alguma coisa, você abandona tudo? Esse é seu você abandona tudo? Não. E por que a igreja é assim? Meu irmão, meu amigo, não saia da casa do pão sem uma direção divina, em nome de Jesus. Na Idade Média, um sujeito escreveu sobre a igreja o seguinte: a igreja me lembra a arca de Noé. Pensa na arca de Noé, só tinha bicho lá dentro. E o cheiro dentro da arca não devia ser fácil, fala a verdade. Já imaginou o cheiro dentro da arca? Só bicho e o cheiro. Só que tem um detalhe, do lado de fora era bem pior, fala a verdade. Sim ou não? Você queria estar dentro da arca ou fora da arca? E aí, usando a alegoria, nós estamos abrigados pela arca de Deus, na família de Deus, em Belém, com a provisão de Deus. Se está ruim aqui com Deus, meu irmão, sem Deus você vai se lascar. Aqui tem quem ora por você, quem chora e fala, eu já passei por isso e venci. E lá vai ter assim, cai na gandaia e desconta tudo. Esse é o conselho dos ímpios, é o conselho, Moabe é assim. Você tem direito de ser feliz, larga tudo, joga para o alto. Irmãos, a palavra de hoje quer nos dizer, se eu errei, decido reconhecer meus erros e fazer reparação. Decido me humilhar e começar novamente. Se eu tiver que pedir perdão, vou pedir perdão. Quero estar sob nova direção de Deus, vou pedir perdão. Se eu tiver que perdoar, vou perdoar em nome de Jesus. É o que Jesus fez por mim, não tenho direito de negar perdão a ninguém. Decido colocar a minha vida sob o comando de Deus. Vamos ficar em pé? Recado de Deus, eu recebo. Meus irmãos, pastor Gilson
tem limitações para pregar, para ensinar, para expor. Mas o caso não sou eu. O caso é que nós temos a palavra de Deus, nossa regra de fé e de prática. Temos um Deus que definiu a nossa identidade. Você é meu filho amado. Eu amo você. E eu amo você. Eu quero saber se você me ama. Ah, Senhor, eu te amo. Não, eu quero fazer um teste. Quem me ama, guarda as minhas palavras. Essa é a prova se você me ama. Você dizer que me ama, não adianta. Se você me ama, você guarda a minha palavra. Aí é que está. Eu posso cantar, eu posso vociferar, falar para todo mundo, fazer barulho, dizer, ai, como eu amo a Deus. E Deus dizer, está numa roubada. Não dá o mínimo para a minha palavra. O que eu falo para ele é apenas opinião. Ele falou, não está escrito na Bíblia, mas é o seguinte, a gente não pode ser tão santo assim, meu. Irmãos, a marca daqueles que amam o Senhor é obediência. Porque nós não temos um Deus que é um velhinho gagá, chato, esclerosado, um desmancha prazeres. Nós temos um Pai amável, perfeito, e que tem um projeto de vida para mim e para minha família. Ele quer abençoar a mim, os meus, os vizinhos, a minha igreja, a minha cidade, a minha nação e o mundo todo. Eu quero colocar a minha família a partir de mim, debaixo da direção de Deus. A minha família em 2020 está sob nova direção. Vou pôr essa placa na porta lá em casa, que a pizzaria põe sob nova direção. A oficina mecânica põe sob nova direção. Vou pôr lá em casa uma placa. Esta família em 2020 está sob nova direção, a direção do Espírito Santo, a direção de Deus. Uma vez eu fui à casa de alguns irmãos, nunca vou esquecer. Eles tinham uma pensão, cuidavam de estudantes aqui na cidade. E a hora que eu entrei na sala, que é uma sala para todo mundo, porque é uma pensão, né? Tudo comunitário. Eu vi um cartaz escrito à mão: nessa casa vive o melhor marido do mundo. Eu chorei. Falei, que mulher vai fazer uma placa e colocar lá: nessa casa vive o melhor marido do mundo? Falei, meu Deus, de onde vem uma coisa dessa? Depois eu fiquei sabendo, eles eram jovens ainda, ele morava numa cidade fronteiriça, estava sem grana, estava dura, e alguém fez uma proposta: cara, pega esse caminhão e leva essa carga daqui para ali, tem uma rua que divide 2 países, pega daqui e leva para ali, e levanta o seu. E quando ele foi fazer esse tráfico, a polícia o perdeu. Ele foi para a cadeia. E ele passou muito sofrimento. E aquela mulher disse: essa situação não vai ficar assim. Eu creio num Deus. E orou, e clamou a Deus, e buscou a Deus. Ela e aquele jovem se entregaram a Jesus, e a família cresceu na casa do pão, cresceu em Belém. Foram líderes aqui nessa igreja, e é por isso que ela queria deixar na parede escrito: esse é o homem, o melhor homem do mundo. Eu não quero que as lembranças e que o diabo e que a culpa digam que ele não é. Ele é. Esse é o maridão que Deus me deu. Almir e Tânia Foquim, que coisa linda, abençoaram dezenas e dezenas de jovens, porque aquela pensão era Belém, era a casa do pão. Quantas pessoas foram transformadas ali? Onde estão hoje? Em que cidade? Em que país? Não sei. Mas o que eu sei é que aquela família abençoou nações. Eu quero isso para minha casa, quero isso para minha família. Estou cansado? Estou. Mas é em Deus que eu busco refúgio.
refrigério e novas forças. Meu irmão, está cansado fisicamente? Você não precisa de férias. Ô pastor, que isso? Férias ajuda, mas você precisa de oração. Sabe por quê? Tem algumas situações que eu deitei, que eu ajoelhei, moído, quebrado, cansado. Teve reuniões de pequeno grupo que eu falei, cara, eu vou só porque eu sou pastor. Estou moído, estou acabado, não aguento levantar o pé. Fui lá no pequeno grupo, e a presença de Deus abençoou todo mundo, e eu saí pulando, saí animado e renovado. Falei, e aí, cadê o cansaço? É que o diabo estava dizendo, cara, você está cansado, vai para casa, vê um filme, dá o cano. É Deus, casa do pão, casa de provisão. Eu não quero sair da casa do pão. Não saia da casa do pão sem uma direção divina em nome de Jesus. Pai, que a tua graça, o teu amor, a tua misericórdia, a tua consolação nos consuma. E faça, ó Deus, poderosamente, com que todo o desejo do Senhor, que é de bênção, que é de bem e não de mal, venha visitar a minha casa, minha família. Que eu seja um marido melhor, um pai melhor, um filho melhor, um irmão melhor, um cunhado melhor, um sobrinho melhor, um neto melhor, um avô melhor. Que eu seja um líder melhor, um cidadão melhor. Estabelece o teu projeto em mim, sobre mim, em primeiro lugar. E abençoa a minha família, porque se todos nós tomarmos a mesma posição, vai ser mais rápido, vai ser melhor, e essa bênção virá mais cedo, e será maravilhoso. Visita-nos com teu poder agora, Pai, que cada um de nós tome uma decisão. Eu errei, abandonei o Senhor, mas quero voltar imediatamente para a casa do pão. Assim que eu oro, meu Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor maravilhoso do Pai e a ação sobrenatural e o poder do Espírito Santo esteja com todos os que estão na casa de pão, desde agora e para sempre. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Se você quer entregar a Jesus a sua vida hoje, vou ficar aqui. Você vem e fala, eu quero entregar minha vida para Jesus. Estou esperando você aqui.